Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena. Tell me just what you want me to be. One kiss and then you're the only one for me. So please tell me why don't you come around no more? 'Cause right now I'm crying, knocking down the door. All you can restore just takes a little bit of this, a little bit of that. I'm sorry with a kiss, no you up to that. Tudo bem, pessoal? Começando mais um programa Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Você já nos segue no canal do YouTube? Tá passando aqui, ó. E muito obrigado por você que nos sugere pautas pelas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho, realmente. Hoje o assunto interessa a todos, amigos, sim, porque vamos falar do coração. E ao meu lado aqui, o médico que eu dei a incumbência de cuidar do meu coração. Por isso que eu trouxe ele aqui, confio muito nele e quero tirar algumas dúvidas, né? Ele já tá me puxando a orelha aqui, que faz algum tempo que eu não apareço, uns 4, 5 meses. Né? Tem que ir lá de novo, logo logo, vou postar nas redes sociais, eu na esteira ali, porque sim, amigos, temos que cuidar do coração. Quem está aqui? Meu amigo Dr. Rafael Boesch Guimarães, que é cardiologista, pesquisador e também mestre em cardiologia. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado e com prazer, a satisfação, né? Poder estar ao lado de um amigo, de um paciente, esclarecer algumas dúvidas, conversar e deixar uma mensagem. Eu acho que algumas coisas são muito importantes, né? Que o dia a dia pode fazer uma grande diferença para a vida de todos. O coração, como todo mundo sabe, é um órgão vital e muitas vezes a gente deixa ele de lado. E só se preocupa quando começa a ter sintomas ou inadvertidamente tem algo muito grave, né? A gente sabe que ele é vital e a necessidade do cuidado ele inicia desde quando a gente nasce, né? Já se sabe em pesquisas que mesmo dentro do feto, da barriguinha da mãe, infelizmente já começa a acumular um pouquinho de gordura. Nossa! Né? Dentro das placas de aterosclerose. Claro que existem mecanismos, claro que o organismo ele se recompõe, ele tem mecanismos de defesa que ajudam a mitigar isso e inibir certos desfechos desnecessários. Mas muitas vezes algumas pessoas podem ter algum componente genético, né? Pode ter um risco adicional, estilo de vida inadequado, né? Que a gente sabe que hoje em dia todo mundo tem uma grande dificuldade, até mesmo de tomar água, né? Que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Às vezes as pessoas se preocupam com o remédio tal, com a dieta tal, mas não toma água, que é o básico. O básico bem feito, pessoal, acho que essa é a primeira mensagem de hoje. Sempre deve ser feito. Água, né? Água, atividade física regular, sono de boa qualidade, alimentação adequada. São questões básicas que todo mundo deveria fazer para ter um cuidado da saúde, não só do coração, mas da vida. Todo mundo quer viver, né? Tu pergunta para qualquer pessoa, o que tu quer ter de doença? Ninguém quer ficar doente. Ninguém. Mas ao mesmo tempo não quer se cuidar. E o organismo envelhece, né? A gente sabe. A conta chega, como dizem, né? A conta chega. Infelizmente, algumas pessoas têm um risco maior, né? A gente vê até mesmo jogadores de futebol, né? Que tem todo um preparo físico, eventualmente tem um evento grave ou algum atleta. Então, assim, pessoal, coração não se brinca. Às vezes ele dá indícios indiretos. Procure um médico, faça um acompanhamento regular, né? Tenha orientação. Não corra esse risco desnecessário. A gente vê pessoas usando um monte de remédio, às vezes, sozinho. Pra quê? Né? E não procurar só quando sente alguma coisa. Coração é importante, né? Um acompanhamento ali. No início da entrevista que eu disse, obrigado, doutor Rafael, Rafa, meu amigo, por estar aqui. Mas eu também quero dizer obrigado por eu estar aqui, né? Eu só estou aqui por causa dele, cara. Obrigado por tu estar aqui e eu também, graças a Deus. Ô Rafa, sinais de alerta, podemos dizer assim, que aparece alguma coisinha, mas é importante estar sempre cuidando antes, né? Com certeza, sem dúvida. Idealmente, por volta dos 18 anos de idade, deve-se fazer uma avaliação inicial. Se a pessoa não apresentou nada até então,
não custa, quando for fazer exames gerais, né, ter uma avaliação cardiológica. Num próprio exame físico, num eletro, o cardiologista bem formado consegue identificar muitas coisas que podem gerar algum problema futuro, desde arritmias, né, alterações genéticas musculares, algo nesse sentido. Mas o paciente que não tem sintoma, ele deve ter um acompanhamento, mas para ter um médico de confiança, algo nesse sentido. Já as pessoas que começam a ter sintomas, seja eles os mais estranhos possíveis, tontura, desmaios, dor no peito. Como é que é a dor no peito cardíaca? Eu acho que isso é um ponto bem relevante. Sensacional. Né? É aquela dor Isso aí. opressiva, né? Retroesternal, que a gente diz que é atrás do peito, que vai para as costas, vai para o pescoço, pode ir para os membros superiores. E tem uma piora quando a pessoa faz uma atividade física e melhora no repouso. Então, eu não sei se eu estou muito legal, mas eu vou subir 2 lances de escada, eu fico suado, me dá uma falta de ar, me dá uma dor nas costas. O que será que é isso? Fica esperando ter um evento grave. Isso se chama, até que se prove o contrário, uma angina, né? Então, a famosa angina, que é a dor no peito cardíaca, que tem sintomas típicos, né, característicos. Nem sempre a pessoa apresenta isso. Mas se estiver apresentando um desses sintomas, é importante uma avaliação cardiológica, porque a medicina evoluiu muito, Ico, no sentido de evitar um desfecho desfavorável. Muitas vezes a gente não tem como fazer muitas coisas diferentes numa situação extremamente grave, que a pessoa não tomou cuidado e tem um evento grave, que é a morte súbita, né? O grande problema do infarto é que o coração fica sem oxigênio, fica ocluída aquela artéria por um trombo, por uma placa de aterosclerose, e o sangue não chega no músculo, e o músculo do coração ele não para. Ele fica fazendo musculação sem ter batimento sanguíneo apropriado. E o músculo cardíaco ele é um pouco diferente do músculo esquelético. Quando a gente tem aquela fadiga de fazer academia, o músculo cardíaco ele tem alguns mecanismos diferentes que ele consegue mesmo assim dar conta às custas de efeitos adversos, manter o batimento cardíaco. Só que isso pode gerar arritmia, pode causar até morte súbita, né? Então, é importante todo mundo que, enfim, quer ter uma longevidade, que pensa em ter uma qualidade de vida no futuro, entender que a gente tem que plantar ela quando a gente é jovem. E cuidar disso, né? A gente costuma dizer na cardiologia e na medicina que muitas coisas, infelizmente, são resultados das nossas escolhas. E às vezes fica difícil do médico atuar quando a pessoa já tem toda uma doença desenvolvida. Muitas pessoas, infelizmente, descobrem que tem diabetes, descobrem que tem colesterol alto, descobrem que estão acima do peso, que conseguem se ver no espelho, mas não entendem a gravidade disso, quando tem um infarto. E sobrevivem, né? E fumam, né? Mas algumas pessoas, mesmo com isso, não se sensibilizam a ponto de mudar os fatores de risco. Tem pessoas que, infelizmente, saem fumando do hospital. Meu né? Deus do céu. Tem de tudo. Mas aqui a gente está com o objetivo de informar, né? E tentar deixar uma mensagem positiva que existe possibilidade de acompanhamento, que tem como reduzir riscos, ter uma vida boa, ter qualidade de vida. Todo mundo pensa em ser bonito, né? Em viver para sempre. Mas a realidade é, se a gente não cultivar isso todos os dias, fica difícil. Então, mesmo sem ter sintomas, é importante ir no médico, é importante fazer uma avaliação, é importante procurar profissionais que tenham uma boa qualificação e entender que não é só o remédio, não é só o médico. A principal mensagem é que a pessoa com ela mesma fazendo a diferença todos os dias na vida dela com as escolhas. E as escolhas, Ico, é desde a hora que tu vai dormir, como é teu sono, como é que tu acorda, como é que é teu café da manhã, quais são os teus hábitos, né? Quais são os estresses que tu vai encarar, quais são as coisas. E isso é muito individual. Então não tem uma receita de bolo que muitas pessoas querem. Eu quero aquela pílula mágica que eu vou tomar e eu não vou ter infarto, eu não vou estar estressado, eu vou acordar bem. Olha, vamos começar pelo básico? Vamos tentar melhorar a tua dieta, vamos tentar fazer uma atividade física regular. Já é recomendado, isso em inúmeros estudos, que atividade física regular de moderada intensidade, entre 120, 150, ou até um pouquinho mais, dependendo da faixa etária, é benéfico. Reduz a chance não só de evento cardiovascular, mas de câncer, de diabetes, de obesidade, síndrome metabólica, que é uma doença que hoje em dia 30, 40, 50% da população tem, né? Está acima do peso, tem glicose alterada, tem resistência à insulina, e isso tudo mexe no metabolismo. O organismo está brigando para conseguir conviver com aquilo. Só que daí a pessoa vai lá, ainda tem hábitos inadequados, né? Tem algumas sobrecargas.
eu acho que é importante todo mundo entender que tem que ter um planejamento de vida. E o planejamento de vida começa, quanto mais precoce, melhor é o teu benefício. Se tu não pensar o que tu está comendo, se tu não pensar o que tu está fazendo para evitar riscos adicionais, quando tiver algo desnecessário, é bem difícil mudar tudo, entender que aquilo ali, realmente, mas é uma oportunidade da pessoa pensar, né? Então, não espere acontecer algo ou deixar para amanhã, né? Não precisa sair correndo e na emergência agora também, né? Isso é importante, porque às vezes, né, existiu no Instituto de Cardiologia, onde eu trabalho, algumas situações inusitadas em relação a isso. Eventualmente, ocorre alguma tragédia em pessoas famosas e as pessoas se sensibilizam mais porque a mídia ajuda nesse sentido de divulgar a informação. O infarto, por si só, o que mata nele, ou é quando o coração acaba tendo uma ruptura, ou uma arritmia induzida por esse acúmulo de substâncias ali, com o coração batendo com a artéria ocluída. Mas inúmeras situações, às vezes, são ditas como infarto e não são. Infarto é uma das doenças das artérias do corpo, que são as coronárias, que são as artérias do coração. Mas as pessoas têm que entender que o corpo ele é um conjunto, é complexo, né? O coração é uma parte bem significativa, as artérias são bem fininhas, as coronárias têm 2, 3, 4 milímetros, dependendo da localização. Então a gente está falando de coisas muito pequenas, que é muito fácil de obstruir se a gente parar para pensar único e exclusivamente assim no dia a dia. Mas tem outras artérias, né? As pessoas podem ter várias doenças pelos mesmos hábitos de vida inadequados. Então assim, obesidade, diabetes, tabagismo, colesterol alto, isso tudo começou a ser divulgado depois da Segunda Guerra Mundial. Até então, não se tinha muito conhecimento, não se tinha medicações, até que o presidente americano teve um AVC hemorrágico com uma pressão muito elevada e se começou pesquisas em Harvard para descobrir os fatores de risco, porque acharam um tanto inaceitável uma situação dessa. Então, os fatores de risco clássicos são esses. Já tem várias pesquisas, como eu sou pesquisador, de outros fatores de risco também, como lipoproteína A, como fatores genéticos. A genética está vindo cada vez mais forte, porque tu sabe muito bem, né, que assim, cada pessoa é diferente uma da outra. Então, o mesmo remédio não é igual o resultado, às vezes não é esse o remédio, às vezes o estudo não foi feito nesse cenário. Então, tem que individualizar muito bem, por isso tem que ir num médico e não pegar a receita no vizinho, porque o mesmo médico pode receitar um remédio diferente para a mesma doença, porque não é igual. Se fosse tão fácil, medicina, não precisaria tanto tempo para estudar. Então, assim, ninguém é gênio por ser médico. A gente sentou, estudou um pouco mais algumas coisas. Mas todo mundo é ser humano e todo mundo tem falhas. Tem muitos colegas médicos que não fazem o dever de casa também. Então, assim, não quero me gabar. Eu tento pelo menos fazer. Né? Claro que eu tenho meus excessos eventualmente, mas eu tento fazer atividade física, tento me alimentar bem. Até recentemente eu estava trabalhando demais, eu tive algumas questões que me fez repensar. A gente tem que sempre se reavaliar. Eu acho que a autoavaliação é muito importante, né? Porque eu vejo que, infelizmente, as pessoas querem milagre. Ninguém aqui é Jesus, né? Então, ele quer fumar, ele quer beber, mas eu quero ficar magro, eu quero viver para sempre, eu vou tomar um remédio, está tudo certo. E virou uma moda agora a medicação para obesidade. Que, se bem utilizada, tem indicação médica, tem estudos que comprovaram segurança. Mas as pessoas usam sem procurar um médico, pegam uma receita, ou nem precisa de receita, pegam na farmácia e utilizam. E não sabem o risco que estão correndo. Eu tenho várias amigas que estão tomando aquela injeçãozinha ali, que perigo também, né? Acompanhamento médico, pessoal. Sem dúvida é importante, porque assim, a balança não é sinônimo de saúde. Então a pessoa pode ter perdido peso, perdeu massa magra, alterou todo o metabolismo e usa por um tempo buscando um fim estético. A medicina, ela tem uma ciência muito interessante na prevenção e no tratamento. Não especificamente existem estudos focados na beleza. Claro que é importante também tu estar se sentindo bem, mas às vezes o caminho mais curto ele tem alguns preços, né? Uso de anabolizante, substâncias inadequadas, ou misturar remédios com um objetivo específico. Cuidado, pessoal, às vezes vocês não sabem nem o que estão tomando. Né? Manipulam medicações. Eu não tenho nada contra ninguém, nem contra quem prescreve, nem contra a farmácia.
Eu acho que tem que ter um médico de verdade do teu lado, sabendo o que está fazendo e ter objetivos bem traçados, porque não adianta. Pensa bem, a pessoa não cuida da alimentação, ela não faz atividade física, mas ela quer tomar um remédio só para perder peso. Ela perdeu na balança, que em 2 meses ela recupera. E o risco que ela correu tomando esse remédio? E a verdadeira saúde, né? Entendeu? Não tem um planejamento, não tem uma organização, não tem um porquê de estar usando isso. Muitos colegas médicos têm um pensamento um pouco fora da caixa, fizeram especializações em relação a isso e têm uma conduta bem correta em relação a isso. Mas a divulgação disso não necessariamente é benéfica, porque as pessoas pegam a informação que elas querem e usam como se fossem médicos. E isso eu acho um pouco perigoso, sabe? Eu creio que algumas substâncias, como se tornou o antibiótico atualmente, é com receita controlada. Mas eu sei que tem um interesse da indústria por investimentos e etc, de vender bastante, de fazer, né, quem tem indicação. Mas tem que ter cuidado. A gente está falando do ser humano que precisa de cuidado. Não é talvez 2 quilos a mais ou a menos que vão fazer diferença, né, lá no fim da vida. Mas assim, o que tu fez em toda essa trajetória? Às vezes as pessoas não se preocupam em ter uma poupança de saúde e quando precisa usar ela, tá no cheque especial, né? O importantíssimo na saúde é procurar bons médicos, porque hoje em dia, com esse advento aí das redes sociais, internet, coisa e tal, tem muita gente fazendo muita gritaria e tem pouco conteúdo. Então isso aí tem que cuidar muito. O que se falou muito recentemente foi o que aconteceu com o Otaviano, né? Né? Que foi bastante grave. Aquilo até a gente comentou por telefone, eu e tu, a respeito disso. Sim. Ele podia ter morrido. Com certeza. Naquele dia. O Otaviano Costa, ele nasceu com uma anomalia, tá? Uma válvula aórtica bicúspide. E isso é uma das anomalias embrionárias mais comuns, tá? Tem pessoas que já nascem com isso, objetivamente nascem com isso, e é uma doença do colágeno. Isso faz dilatar a principal artéria do coração, que é a aorta. Se não tiver acompanhamento, pode chegar num momento que ela rompa. E ele estava muito próximo a ocorrer isso. Então ele até sabia, pelo que eu entendi, assim, da doença, mas ficou um tempo sem acompanhar. E quando foi fazer o exame, que é o ecocardiograma, viu que estava muito grande. Foi para uma quase cirurgia de urgência. Eu tenho inúmeras histórias em relação a isso, óbvio que eu não posso citar nomes, mas de pacientes que não querem operar, sabendo que tem, né, que são jovens eventualmente, e aí acabam tendo o evento. Então é difícil convencer as pessoas que a medicina já avançou a ponto de evitar o desfecho final. E tem outras doenças, tem inúmeras, né? Coronárias anômalas, cardiomiopatia hipertrófica, tem assim, N, né? A medicina é muito extensa, mas o legal de tudo isso é que um alemão inventou o eletro, o Beethoven, lá atrás, 1700 e pouco, eu não recordo exatamente a data. Mas só esse eletro, só um estetoscópio, já é o suficiente para, inicialmente, com o exame físico e conversando com o paciente, tu direcionar quais exames têm que ser pedidos, porque também não é igual. Eu sei muito bem tudo que tu tem, que não é praticamente nada e está super bem, mas tem pessoas que são mais jovens e que precisam uma série de exames para poder chegar a um diagnóstico. E existe a possibilidade de fazer exames, existe essa possibilidade de evitar de ter um desfecho adverso. E as pessoas se surpreendem quando acontece. E o problema não está no futebol, não está no crossfit, não está nisso. O problema está em não ter um acompanhamento. E veja bem, né? Às vezes as pessoas querem individualizar, não, mas isso aqui é porque fez isso. Tem muita opinião de pessoas que não têm qualificação, né? E acabam desestimulando às vezes as pessoas de seguir um acompanhamento, de fazer as coisas certas. Tem colegas que são fantásticos, que deixam bem claro, o médico, muitas vezes, ele atua só na doença. E a prevenção é dentro de uma academia, né? Isso deveria ser muito mais incentivado. Ao passo que em alguns países de primeiro mundo, se o paciente não faz atividade física, o seguro médico dele é o triplo. Então, estatisticamente, ele vai ter mais evento, né? Isso é uma prova cabal. E tem questões de saúde também que tu prevenir é muito mais barato do que tratar uma doença. Então, eu já morei na Inglaterra e
engraçado, chegou uma carta com o emblema da rainha, eu lembro bem, assim, um invernão. E a senhora que eu morei na casa de família, né? Só entreguei pra ela, não falei nada, não imaginei o que era. E aí ela, não, deixa eu te mostrar. Abriu a carta e tava assim, ó, a senhora não fez o exame de mamografia nos últimos 2 anos. Não tem problema, vírgula. O seu exame está agendado para tal dia, tal hora, aqui é a dispensa do seu trabalho. Se a senhora não for, o governo da Inglaterra não se responsabiliza Sensacional. pelo risco adicional se a senhora tiver uma doença. Ou seja, prevenção. E eles têm muito mais dinheiro que nós. O que é, né? Educação, a cultura de um país. Mas é um contexto. É. Isso é falta de informação. Aqui as pessoas se preocupam muitas vezes em ficarem bonitos, mas não estão preocupados com a saúde, né? Com objetivamente evitar um sentido preventivo. E, pessoal, todo mundo está de passagem aqui. Quem sabe envelhecer com qualidade de vida é muito melhor. A gente não pensa isso quando é jovem. Com E certeza. é difícil, porque a gente não sente nada. Né? Então, tu tá bem, tá tudo certo, tu faz o que tu quer, tu tem uma vida totalmente desregrada, uma alimentação inadequada, com um sono de má qualidade, com hábitos temerários, digamos assim, mas espera um resultado bom. Einstein já diz isso, né? Continuar fazendo as mesmas coisas, esperar um resultado diferente é insanidade. Né? Tu comentaste antes a respeito de futebol. E aconteceu agora há pouco tempo, um jogador do Nacional do Uruguai teve aí um mal súbito no campo e a gente nota que isso aí acontece bastante até com atletas, né? Por que isso acontece? Boa pergunta, Ico. O zagueiro uruguaio Juan Izquierdo teve um mal súbito e caiu no gramado durante o jogo do Nacional do Uruguai contra o São Paulo, na última quinta-feira pela Libertadores. Ele foi socorrido pela ambulância, mas no trajeto até o hospital, a situação se agravou. O atleta não necessariamente é saúde. Esse é um ponto bem importante, até tem alguns ex-atletas que acompanham comigo, que são meus amigos, eu costumo falar isso. Não é porque tu jogou bola a vida inteira que tu pode fazer o que tu quiser Que é o agora. super-homem, não é assim? Exatamente. Eles atuam um pouco fora da margem de segurança, digamos assim, no sentido de exercício físico extenuante, no sentido de passar do limite do organismo, né? Então é muito importante eles terem acompanhamento. As principais causas de complicações em pessoas que fazem esporte são coronária anômala, cardiomiopatia hipertrófica e alterações de arritmia do QT. Isso tudo tem que ser acompanhado e avaliado gradativamente. Mas eu tenho alguns pacientes, Ico, que infelizmente... Tu pensa agora, tu é um guri que tem 16 anos, tá para entrar num time profissional e tu passa por um cardiologista e o cara te diz, bah, olha só, tu não pode jogar bola. Então muitas vezes isso é sabe, os próprios atletas não querem abrir mão, né, porque é uma profissão rentável, né, ainda mais em nível Série A, enfim, ou internacional, mas correm esse risco. E o que me surpreende é que muitos clubes deixam isso passar. Eu sei alguns exemplos. Tá? Nossa. E tem médico, tem cardiologista, eu não sei o que acontece em relação a isso. Não é uma crítica, é uma constatação. Mas é triste também, né? Então, ninguém sabe o dia de amanhã. Tem questões que podem reduzir o risco se tu tiver acompanhamento, mas não necessariamente também tu nunca vai ter nada por estar acompanhando com alguém, né? Mas é importante ter uma organização na vida, um planejamento, seja ele financeiro, seja ele de carreira também. Mas tem algumas pessoas que infelizmente nascem já com algumas predisposições. Mas sem acompanhamento nenhum, a gente vê que grande parte dos atletas, depois que se aposentam, eles mudam até o estereótipo, né? É verdade. Já vista vários aí da dupla Grenal, digamos assim. Já me veio uns dois na cabeça. Então, assim, é que eles continuam talvez fazendo os mesmos hábitos, só que eles não jogam mais tanta bola. Então, assim, não é só o esporte, é tudo, né? É a alimentação, é a organização, é o acompanhamento. Então, muitas vezes as pessoas acham, mas eu já fui atleta, então tá tudo certo, nunca tive nada. Não é bem assim. Tem alguns estudos que quando
existe uma famosa curva J em medicina, que nem de mais nem de menos. Você tem que tentar achar o meio termo. Então, muito exercício físico ao extremo, né? Eu já fui quase triatleta, eu cheguei a ser ultramaratonista, fiz uma pesquisa em relação à fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum, parei de correr quase, assim, corro, né? Não estou dizendo que faça mal, mas tem que ter acompanhamento, tá? E eu não tive nada, uma decisão pessoal, mas os extremos, eles são perigosos. O cara que é sedentário, ele tem uma propensão maior a ter obesidade, insulina, né, resistência à insulina, diabetes, colesterol alto. O cara que é atleta extremo lá na ponta, é tanto esforço, é tanta pressão que pode calcificar mais as coronárias como um mecanismo de defesa do organismo. E isso no futuro, em alguns estudos, fala a favor de ter eventos mais precoces. Só que o grande problema da medicina, não imediatista, assim, uma coisa é tu chegar na emergência tendo um evento. Isso a gente sabe tirar de letra. Agora tu traçar uma linha do tempo e prospectar daqui 20 anos como é que esse paciente vai estar. E se tu não falar nada para ele aqui pode ser tarde, né? E esse meio termo, tudo meio termo é um pouco mais complexo. Então aí que tá o bonito da situação. A arte da medicina é tu conseguir encontrar o caminho ideal para cada pessoa. E é diferente. Porque eu não sei se tu gosta de correr, se tu gosta de jogar bola, se tu gosta de beach tênis, tem que se mexer. Ah, mas eu não... Mas acha alguma coisa que te faça tu sentir melhor, que faça tu ter qualidade de vida, né? Às vezes junto com a família. O problema é ficar no sedentarismo. E é triste quando a pessoa não tem mais o que fazer. Não queira passar por isso. Vocês não sabem o que é estar dentro de um hospital, ver pessoas que perderam a oportunidade, né? É triste, né? A família se desestrutura, uma coisa que ninguém está preparado, né? Ninguém quer passar por uma perda de alguém, né? Ou até mesmo uma pessoa com sequelas, né? Mas às vezes é difícil de convencer. Sobre corrida, vários estudos apontam muitas vezes que é super interessante, outras vezes que não. Uma vez conversei com um médico amigo, ele disse: Ico, eu não sou a favor da corrida. O ser humano foi feito para correr um pouquinho, fugir de um bicho e subir numa árvore antigamente. Correr 30, 40 quilômetros, 15 não é legal. O que tu pensa sobre isso? Eu posso falar porque eu já fui ultramaratonista, né? Primeiro que tem essa teoria que o ser humano era quadrúpede, virou bípede, e o mediastino, onde fica o coração, ele é um pouco solto. E existe lesão por cisalhamento, por ficar balançando muito, que pode estar associada a eventos associados à calcificação. A questão é, se tu opta por fazer uma atividade física extenuante, tu tem que ter acompanhamento médico. Sim. Isso é importantíssimo. E nutricional, e de educador físico, e de fisioterapeuta. É um conjunto de coisas importantes. Não é sair correndo Não, assim. Não, exatamente. E uma assessoria, né? Ter um acompanhamento, fazer pré-teste, fazer acompanhamento nesse sentido. Porque desidratação é importante e é uma das causas de morte, porque as pessoas às vezes não tomam os sais necessários, não tomam a quantidade de água. Tem corridas que são muito grandes, né? As pessoas que comumente correm corridas que tem mais que 40 quilômetros, enfim, elas já sabem se orientar em relação a isso, mas de qualquer maneira é importante ter um profissional para te acompanhar. Toda atividade física em excesso, ela pode ser maléfica, mas é individual, sabe? Algumas pessoas vão correr a vida inteira e não ter nenhum malefício, Sim. mas tem que acompanhar, né? Mas assim, num conjunto populacional, o que a gente pode dizer que a atividade física ideal é de moderada intensidade, né? Se a pessoa quer gradativamente ela melhora a sua performance, quer ter um acompanhamento, porque realmente vicia, né? A atividade física ela traz tanto benefício de neurotransmissores que a pessoa às vezes ela quer se desafiar, ela quer correr mais, ela quer criar aquilo ali, ela quer aquela sensação que pode ser prazerosa e pode ser benéfica, mas não faça da tua cabeça. É verdade. Não corra um risco, eu nunca fiz nada. Tem uma história muito trágica, assim, que um gurizão não apresentou um TCC na faculdade, e o pai estava muito sedentário há muito tempo. E resolveu jogar bola aquele dia. E o cara obeso,
diabético, não fazendo acompanhamento médico. Quer saber, eu vou jogar bola. 50 anos de idade. E esse cara teve uma parada cardíaca jogando bola. E faleceu. Chegou no hospital ainda com a roupa do futebol e a família junto. Então assim, futebol é risco? Não. Mas agora tu do nada resolveu jogar bola, tu dá 20 anos sem jogar bola. Calma. Vai no teu médico, começa caminhando. Né? Tu pode até chegar a jogar bola. O que é ruim na vida é esses altos e baixos. Tu não faz nada, uma hora tu quer ser atleta, outra hora tu... Não, vamos seguir um acompanhamento, vamos ter um planejamento. E às vezes as pessoas que são jovens também se perdem um pouco nisso. Porque ficam anos fazendo uma atividade, param e aí pensam que vão voltar na mesma intensidade, que não tem risco. Pensa bem, vamos voltar para o futebol. Jogador de futebol, que é um atleta, que tem que ter preparo físico, que faz as atividades extenuantes. Quando tem uma lesão, demora para voltar. E com 35 anos está aposentado. Aí tu acha que a gente que não é atleta, que não está vivendo daquilo, vai conseguir manter? Então tem que fazer esse raciocínio também de entender que o corpo tem uma certa idade, tem coisas que tem que se adequar para isso, né? Não está errado tu querer, mas tu tem que ver se existe essa possibilidade dentro da tua realidade. O que tu quer e o que tu pode, né? Querer, eu quero um monte de coisa, mas tem coisa que eu não consigo também, né? Então tem que entender, essa inteligência emocional é importante no dia a dia. E as pessoas têm se perdido muito em questão de rede social. Porque não é que é ruim um blogueiro, não é nada disso, ninguém está aqui divagando contra isso. Eu acho que é importante, eles fazem um baita trabalho de divulgar coisas. Só que as pessoas têm que metabolizar aquilo ali na realidade delas. E às vezes precisam um freio de mão. Porque o médico às vezes tem que ser o chato, né? De dizer, olha, no teu caso é melhor isso, vamos com calma, né? Quem sabe tu não toma esses remédios que tu não precisa tomar, né? Quem sabe vamos por esse lado. Então assim, a consulta é fundamental. Eu acho que o mais importante é essa mensagem. Tem que individualizar para cada um. Porque não tem como dizer, é muito vago, né? Eu posso dizer, todo mundo tem que ser ultramaratonista. Não, né? Mas ao mesmo tempo todo mundo sedentário também é ruim. Então vamos achar o meio caminho, vamos caminhar, outros vão correr. Mas tem que ter um planejamento. Meio termo. Pessoal, estamos quase chegando ao final do programa, passa voando. Mas eu quero te perguntar a respeito de uma entrevista que eu vi esses dias de um rapaz que ficou com o coração parado 34 minutos e voltou sem sequelas. Primeiro de tudo, e que é importante deixar uma mensagem inicial, que é assim, a pessoa desmaiou na minha frente, o que eu faço, né? Primeiro é não omitir socorro, né? Não é um trauma, nada disso, a pessoa caiu, desmaiou. Tu vai chegar nela, né, ver se tem pulso, né, pulso carotídeo, pulso femoral, às vezes é um pouco difícil, que a gente confunde com o nosso, ver se a pessoa está respirando. Se não estiver respirando ou não tem pulso, tu começa a fazer massagem cardíaca e pede ajuda. Liga para o SAMU, pede para alguém que está passando ajudar, né? Por que ajuda? Porque o desfibrilador, que até eu acho importantíssimo ele estar presente onde tem um grande aglomerado de pessoas, porque tem uma probabilidade, estádio de futebol, shopping center, clubes, próprio Araújo Viana, né? Porque a gente não sabe. O que o desfibrilador faz? Ao contrário dos filmes, que eles vão fazer o choque quando está isoelétrico, não, é o contrário. É quando tem arritmia grave, tá? Taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. A frequência está muito alta e todo bagunçado. Isso tu não precisa interpretar, porque esses desfibriladores comuns, tu vai colar as pás e ele vai interpretar esse eletro se é para chocar ou não para ti. É o que vai salvar a pessoa naquele estado ali, sem ter oxigênio, sem ter uma ambulância avançada, sem ter algo nesse sentido na rua. Se não chegar, isso tem que ficar massageando, porque a massagem, claro que idealmente por um profissional da área da saúde, mas entre não ter uma perfusão cerebral e das coronárias, alguém ficar massageando, ela consegue manter um fluxo de oxigênio ali e não deixar dano cerebral. O cérebro ele é muito sensível. 3 minutos já é o suficiente para sequela de ausência de fluxo sanguíneo, tá? Então, de não ter troca. O coração, a gente acha, assim, num contexto geral, que até 3 horas de oclusão para abertura é o ideal. Quanto antes, melhor.
né? Mas claro que a gente abre a coronária eventualmente com delta T, que a gente chama um tempo muito maior. Mas é importantíssimo o que fazer. E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso e deixam passar, né? Ah, mas eu achei que não era nada, estava dormindo, né? E às vezes é tarde, porque não consegue reverter o quadro. Sabendo o tipo de arritmia, tem alguns protocolos, aí é o lado mais avançado. Se ela é uma arritmia que pode ser chocada, teoricamente a gente vai tentar até conseguir reverter ela. Se é uma arritmia que não é chocada, que é atividade elétrica sem pulso ou assistolia, depende muito dos fatores de risco da pessoa, se tem uma idade avançada, se tem uma doença já. Existem robôs hoje que fazem a massagem também, né, externa, assim. E tem situações de pessoas que tomam um tiro, tomam uma facada no coração, que tem que abrir e massagear por dentro, tá? Então, daí é algo muito mais específico. Tem pessoas, Ico, que são incríveis, que não tem como explicar apenas pela medicina, que tiveram paradas cardíacas prolongadas e não tem nada, né? Nada que eu digo, nenhuma sequela. Tem pessoas que vão nos cumprimentar na formatura, que foi a gente que atendeu, e saíram caminhando do hospital dando risada. Mas tem umas que tiveram um ROSC, que a gente chama, que é o retorno espontâneo da circulação curto, 3, 4, 5 minutos e ficam com sequela. Então tudo é muito individual, né? Cada caso é um caso também, né? Cada caso é um caso, Mas o importante é o quanto tu atuar antes, melhor vai ser o resultado, né? Então, seja na saúde ou na doença, haja logo, né? Evite de ter um desfecho desfavorável. Pessoal, assunto maravilhoso com meu querido amigo, chamo ele de Rafa, mas é o Dr. Rafael Boeche Guimarães, que é o meu médico, né? Cuida do meu coração, haja coração, que é cardiologista, claro, e também mestre em cardiologia e pesquisador. Muito obrigado pela tua participação aqui. Obrigado, Adoro conversar contigo. A gente sai para tomar café e conversamos horas sobre vários assuntos. Um dia tu vem aqui falar só sobre teu lado B, que esse cara aqui faz várias coisas. Tem vários talentos também. Tem uma família linda, manda um abraço para tua família. Obrigado. E outra vez vamos falar sobre música. Tem várias coisas para falar contigo, tu sabe, né? Com certeza. Esse foi só o primeiro papo. Com certeza. Olha aqui, ó, manda um abraço pro meu querido amigo, Dr. Lucas Krieger, né? Lucas, tu é o próximo, hein? Ah, o Lucas é um queridão, né, cara? É um querido. verdade. O Lucas deve estar na Expo Inter nesse com momento, certeza, hein? Com certeza. O cara que entende do campo, um cara que também faz. Vocês trabalham Claro. juntos, né, na clínica? Com certeza. A nossa clínica Cardio Prime, aqui no Mediplex, a gente trabalha no Instituto de Cardiologia. Tá passando também. aqui, ó. E, pessoal, bom, Ico, muito obrigado, né? É um prazer, uma satisfação poder trocar uma ideia contigo e deixar uma informação, deixar uma mensagem. Eu acho que é importante, como médico, a gente atuar também no sentido de as pessoas entenderem um pouco melhor o que o cardiologista pode oferecer, qual é o planejamento que eu estou tendo na minha vida e como evitar desfechos desnecessários. Então, pessoal, cuidem, né? A vida é uma só, a gente não tem outra opção a não ser estar saudável lá na frente. E quando tiver velhinho, lembrar que, eu podia ter feito diferente, é triste. Então, façam hoje, não deixe para amanhã. Isso aí. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, doutor Rafael. Voltamos na semana que vem com mais um Ico Thomas Show. Até mais! Well, sometimes I go out on myself and I look across the border. And I think that all the things what to do in my head, I made a picture. Oh, since I've come home, well, my body be a mess, and I miss your ginger hair. Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena.